Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente fala sobre o mercado imobiliário de forma leve, prática e sem complicação. O assunto de hoje é: qual é o papel do Cresce? Por que ele existe? O que o corretor pode esperar do Cresce? Eu sou Hugo Almeida e te convido a acompanhar essa conversa com a gente. Bora lá? Hoje, no Papo Certa, a gente recebe o João Carlos, corretor de imóveis e avaliador imobiliário, atuando no mercado há quase 10 anos. Ele já foi homenageado pela Câmara de Vereadores e pelo jornal Olho Mágico pelo excelente trabalho e atualmente está como delegado regional do Cresce aqui em Governador Valadares e é conselheiro da Comissão de Transparência da Prefeitura e também atua no Sindicato dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais. Ele é comprometido com o fortalecimento da categoria e tem como objetivo ajudar a criar novas lideranças no setor. Inclusive, a criação das comissões temáticas faz parte desse trabalho. João Carlos, seja muito bem-vindo ao Papo Certa. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Estamos aqui para contribuir no que for possível, né? Seja muito bem-vindo, viu, João? Obrigado, meu amigo. Pois é, acho que a primeira pergunta a gente falar do Cresce é a base, na realidade, da nossa profissão, do nosso negócio, né? O Cresce está aí para nos orientar e ajudar todo o trabalho do setor imobiliário. E talvez a primeira pergunta para trazer clareza seria essa, né? Qual de fato são as funções, as atribuições que o Cresce tem para essa classe aí, né, da intermediação de imóveis, né, das locações, toda essa parte imobiliária aí desse mercado tão grande? A função do Cresce basicamente é de regulamentar a profissão, né? Fiscalizar e disciplinar o nosso meio, né? Então, essa fiscalização, ela, inclusive, ela faz parte do nosso código de ética, né? Não se baseia simplesmente no fiscal do Cresce, né? Cada corretor é um fiscal. E através dos corretores, essas demandas chegam para que os fiscais procurem fundamentação e posteriormente levar à frente aí para a gente poder minimizar a atuação dos ilegais no mercado. Na sua percepção, João, a gente já teve aí, né, o mercado imobiliário, né, Samuel, várias mudanças. A gente tem aí um histórico, né? A gente já teve o boom imobiliário, que teve aí muitos corretores novos aparecendo. Depois veio a pandemia, que gerou aí, né, mexeu com todos os mercados. Mas eu sinto nesse momento também, e tenho visto, que nós estamos aí novamente num momento em que pessoas estão vindo para o mercado imobiliário, né? Querendo se tornar corretor, fazendo o curso. O que é que tem sido a sua percepção com relação a isso dentro do Cresce? É isso mesmo? Você entende que tem gente... O número mostra isso? Rapaz, a estatística diz que a cada hora 5 corretores entram no mercado. Nós somos aqui em Minas Gerais mais de 60 mil corretores, né? No país estamos entre 600 mil e 650 mil. Esse número, às vezes uma fonte diz a outra fonte diz outra, mas está girando mais ou menos nessa faixa. A gente tem visto, por exemplo, principalmente o avanço das mulheres nesse mercado. Hoje elas representam 40% do mercado, né, dos corretores, e esse número vem crescendo de uma forma assim exponencial, é interessante. Está crescendo e as pessoas que estão entrando são muito bem-vindas. É lógico que algumas ficam pelo caminho e é uma preocupação nossa, né, cuidar dessas pessoas para que elas fiquem no mercado, para que elas tentem fazer com que esse cadastro que ela fez, essa profissão que ela escolheu, possa trazer para ela um benefício, gerar dividendos, etc. Preocupado com isso, nós criamos lá, dentro das comissões temáticas, uma especial para cuidar dessas pessoas, né? É uma comissão de apoio ao corretor iniciante, a CEAC, né? E temos tido bons frutos,
não existe isso, eu acho que em categoria nenhuma. E nós criamos aqui e temos tido uns resultados assim satisfatórios, mas sempre tem alguma coisinha para melhorar, né? E a gente vai aprendendo, às vezes você desliza aqui, erra um pouquinho ali, e esses percalços acabam dando a gente um pouquinho mais de gestão, né? Mas vamos corrigindo. Eu acredito que o mercado está aí para absorver todo mundo, cabe todo mundo, não precisa ninguém atropelar um ao outro. E eu acredito que esse número vai continuar crescendo. Pelo menos é o que a estatística diz no momento, sabe? Um tema que eu acho que é importante a gente falar, e aí eu confesso que eu sei que você é uma das pessoas que está à frente, mas não sei se foi sua ideia, a criação das comissões que você já acabou de citar aí. Sim. E nós tivemos há pouco tempo atrás, né, até conversando com o presidente do CRES, Valadares é pioneiro nessa questão aí da criação das comissões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de quem surgiu a ideia, como que foi, o porquê das comissões, como é que tem ido, como é que tem funcionado essas comissões, né, o intuito delas, né, a gente falar um pouquinho sobre isso, já que é um trabalho pioneiro no Estado e que vai servir como referência, como diz o próprio presidente, e para a gente poder compreender um pouquinho, os nossos, né, ouvintes aí também participarem sobre. Perfeito. Na verdade, no ano passado, o Juber era o nosso delegado, né? E ele veio de Belo Horizonte e me ligou. E eu não era delegado adjunto do Cresce. Ele falou: João, tô precisando marcar uma reunião com umas lideranças aí, você me ajuda? Eu falei: ajudo. Marcamos a reunião e nessa reunião ele falou das comissões. Ele veio de Belo Horizonte com essa ideia aí, o presidente deve ter passado, ou algo do tipo. E já nessa reunião que estava lá, as lideranças aqui à época, né, já se começou a traçar ali, vamos ter comissão disso, comissão daquilo, comissão daquilo, e acabou caindo no meu colo essas comissões, né. E a gente foi trabalhando dali, já saímos com uma comissão formada, uma coisa assim, e a coisa foi desenvolvendo. Então, não foi ideia minha, né? Eu comprei a briga, vamos dizer assim, e graças a Deus, com a ajuda de muita gente, não foi feito a duas mãos, pelo contrário, a gente consultou várias pessoas. Olha, aqui fulano de tal, nessa comissão, às vezes a pessoa quer entrar e fala: não, a sua comissão não pode ser essa, a sua tem que ser aquela, né? E hoje nós temos 11 comissões, são diversas, né? Entre elas a comissão que você está nos dando a honra lá de coordenar, a comissão de locação. E eu sempre digo o seguinte: comissão e ISO 9000, elas têm um pouquinho de similaridade. Na ISO 9000 você padroniza os seus procedimentos. E à medida que você melhora o seu procedimento para atingir um determinado resultado, você vai lá e altera os seus procedimentos. Então as comissões estão ali para isso também. Se a gente achar que de uma forma diferente a comissão vai trazer mais benefícios, a gente vai alterar, a gente vai mexendo, etc. Vamos criar uma outra comissão de um assunto qualquer que surgir. A gente podemos criar uma comissão que ela tenha prazo de validade, entendeu? Nada impede. E o objetivo das comissões é facilitar a vida do corretor, buscar soluções para problemas mínimos que a gente, desde o mínimo até o mais expressivo, né? Para facilitar o dia a dia do corretor, da imobiliária, e com isso a gente ir melhorando o mercado, né? E eu fico muito feliz de ver que a gente tem esse reconhecimento, né? Fomos precursores aqui, mas não foi uma coisa a duas mãos, foi uma coisa mais ampla, né? E vamos caminhando devagarinho. Você sabe muito bem que as comissões foram criadas, não existe um regramento para as comissões, isso já foi tema da reunião até que você participou, mas os regramentos estão sendo feitos, né? E em breve nós vamos ter uma resolução qualquer aí
que dite as regras de como, que fazer, quem pode, quem não pode participar das comissões. Normatizar, né? Normatizar. Vamos ter um serviço mais agradável, vamos dizer assim, né? João, é notório, até você apresentou isso também, a gente já falou isso aqui, questão dos números. Uma grande quantidade de corretores entram no mercado e uma boa quantidade desses que entram ficam pelo meio do caminho. Essas comissões ou o Cresce já tem pensado em algo para ajudar esses corretores a se encontrarem no caminho, na profissão, para que eles permaneçam na profissão? Olha, a comissão de apoio ao corretor iniciante é uma comissão especial. Quando o corretor entra, a gente entrega a carteira, ele é convidado a fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde está lá todo mundo dessa comissão. Então, ali ele tem todo o respaldo. Ele tiver uma dúvida num contrato, ele tiver uma dúvida numa captação, num documento, o que eu faço para poder, como é que eu faço para captar um imóvel, como eu faço um anúncio, todo o trabalho necessário para que o corretor se sinta acolhido e que tenha segurança no seu dia a dia, essa comissão está lá para poder dar esse apoio, sabe? Essa é a nossa preocupação. Além disso, a gente tem tentado e vamos fazer, na medida do possível, treinamentos para que essas pessoas consigam se nutrir de conhecimento para poder se manter no mercado. Novidades mais para frente vão aparecer. Vocês devem saber que existe um cursos EAD totalmente grátis no site do Cresce Confesse, né? E são cursos excelentes, desde a avaliação até a captação de imóveis, parece que tem lá, né? Eu mesmo já fiz alguns cursos lá. E a ideia do nosso presidente é criar um aqui em Minas Gerais, né? Então a preocupação em dar o corretor, em voltar para o corretor em forma de conhecimento, aquele dinheiro que ele pagou lá na anuidade, é uma preocupação da direção, né? E a gente tem que ficar contente com isso aí. Eu fico muito de ver que o pessoal está trabalhando de fato para o corretor. E isso é reflexo também da liderança, né? Eu vejo assim, a gente olhar para trás, né? Anos atrás, eu acho que quase que unanimemente, se você perguntasse para o corretor do Cresce, o corretor ia sempre falar assim, o Cresce é para pagar anuidade e para poder o fiscal te notificar ou te perturbar. E eu vejo que isso tem mudado, né? Eu creio, partindo aqui, né, de Valadares, né, a posição do Cresce de trazer o corretor, trazer a imobiliária para próximo, para dentro. Poxa, se de fato né, como é. Para se sentir pertencente, né? Exatamente. O corretor, ele tem um papel fundamental dentro do processo, junto ao Cresce. Claro, o Cresce é o órgão que regulamenta a nossa profissão. Mas sem o corretor, o Cresce não existe. E o Cresce e o corretor precisa do apoio do Cresce para ele se manter na profissão. E o Cresce, como o centro disso, ele tem um poder de fogo para poder trazer, como você está falando, para trazer um treinamento, para trazer um curso, para trazer um acesso. Porque se a gente falar só a nível de Minas Gerais, são 60 mil pessoas. Né, uma base muito grande de profissionais. E eu tenho percebido isso, né? Essa visão do Cresce de fomentar, e aí as comissões eu vejo que é um caminho muito rápido para isso, para trazer, né, os corretores, as imobiliárias para dentro, né, do Cresce, para de alguma forma trabalhar ali em conjunto e achar soluções, alternativas, né, aculturar o mercado de uma forma melhor. Né? Muitos reclamam às vezes, né, da prostituição aí, né, do mercado imobiliário, mas eu acho que essa aproximação dos corretores e das imobiliárias para junto para o Cresce e aproximando do Cresce, aproxima-se os concorrentes, que são os corretores das imobiliárias. A gente tem aí, na minha perspectiva, um mercado novo nascendo, né, na cidade de Valadares, aqui na região, né, no Vale do Aço também, e Valadares sendo pioneiro nessa questão, né, e eu vejo isso com muito bons olhos. E acredito, eu queria até a sua opinião sobre isso. Quando o Cresce aproxima-se do corretor e vice-versa, quando você traz o corretor para dentro, os que estão na ilegalidade automaticamente vão se sentir
prejudicados, talvez, né? Ou isolados, ou colocados de lado mesmo, e, consequentemente, a gente consegue combater a ilegalidade com isso, né? Rapaz, é uma verdade, sim. Nós temos essas comissões, de fato, você, Samuel, e você, Hugo, já teceram comentários aqui a respeito das comissões. E para que vocês tenham uma ideia, as comissões, assim, elas tomaram um rumo que ultrapassou certos limites que a gente achava que aconteceria, né? A gente não achava que aconteceria. Por exemplo, nós não temos fiscais aqui em Valadares por enquanto. A gestão passada, para não criar despesas para essa gestão que assumiu em janeiro, não fez o edital, né? Essa entrou, fez o edital, venceu agora dia 18, quem se inscreveu, quem não se inscreveu já era. A ideia é de termos o fiscal aqui até o final do ano. Estamos já há um tempo sem fiscal aqui, desde que o anterior passou num concurso aí da prefeitura, depois passou num concurso do estado, até teve visitando a gente lá esse dia, lá no Cresce, né, o Eric. E eu passei a fazer o seguinte: vim aqui em Valadares, fiscal de Ipatinga e de Teoflotone. Vez por outra, vim aqui os dois. Aí eu falei, Joana, quando os fiscais forem vir aqui, antes dele fazer alguma coisa, dos dois, eu quero fazer uma reunião com eles para ver o que a gente pode colaborar com o serviço deles. Aí vieram, a Joana me ligou, conversei com os dois, reunião. Aí falei, o que está acontecendo? Nós estamos tendo muita reclamação aqui de ineficácia em termos de fiscalização, de ilegalidade, etc. Eu falei assim, João, não tem as denúncias não chegam até a gente. Se chegar, a gente apura, mas não chega até a gente. Aí foi onde eu lembrei das comissões. Criamos uma comissão de apoio à fiscalização. Rapaz, no primeiro mês foram 45 denúncias, Samuel. Aí o que aconteceu? Não veio aqui os dois fiscais, veio 4. Trouxeram 2 de Belo Horizonte, porque a demanda era muita, né? Então, a coisa tem funcionado contra a ilegalidade. Como eu disse a vocês, é uma bandeira que a gente defende. Eu propus esse Cresce na Rua, mês que vem, vai ser 3 dias, né? O Cresce na Praça. É um evento aí que nós vamos distribuir panfleto, vamos distribuir adesivos, etc., né? Conversar com as pessoas na rua, trocar uma ideia. Isso tudo acontecendo, você vai empurrando o ilegal para o canto. Isso. Né? Isso. Ele vai ficando cada vez mais intimidado. E é importante para o corretor que está legal ver, né, observar essas ações, porque ele se sente amparado, ele vê que o Cresce está tomando medidas contra a ilegalidade e acaba gerando um apoio ao Cresce. E a gente, como o Hugo já mencionou, a gente, há um tempo atrás, a gente ouvia dizer que o Cresce, na verdade, nada mais é do que um cobrador de impostos. De impostos, né? Eu já ouvi muito isso. Mas a gente percebe essa mudança de um tempo para cá, e isso é muito importante para a categoria. Claro. Eu falei com vocês a respeito de treinamento. Não é função do Cresce dar treinamento. A função do Cresce é regulamentar, fiscalizar, disciplinar. Mas, se tem um espaço para dar um treinamento, por que não? As comissões vão fazer isso de certa forma, né? Por exemplo, esse mês que vem agora, mês de outubro, agora tem o fatídico Outubro Rosa, por exemplo, né? E nós temos a Comissão da Mulher dentro do Cresce. As meninas vão fazer um evento. Que legal. João, vamos fazer? Vamos. Passei para ela, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 palestrantes que se ofereceram para poder dar palestra de graça para o Cresce quando a gente precisar. Que bacana. Aí elas fizeram a reunião, escolheram uma pessoa, né, e vão fazer, como já fizeram no mês de março, fizeram o evento para mulher. Então isso tudo é treinamento.
né? É treinamento, e as comissões também vão gerar isso de outras formas, buscando informação. As duas palestras que nós assistimos, né? A Valadares e no Vale do Aço, um treinamento específico. Treinamento, né? Um sobre documentação, sobre a importância, né, dos cuidados com a documentação do imóvel, e outro sobre a questão da ética profissional, da ética no trabalho. Sim. São treinamentos. São treinamentos. E a gente tinha feito no ano passado, por ocasião da campanha eleitoral, a gente montou uma pauta de reivindicações, e essas reivindicações nós entregamos para cada candidato a prefeito. Quando o prefeito ganhou, a gente falou, poxa, será que vai? O cara vai? E vai. Eu já fui chamado lá na prefeitura 2 vezes, né, pelo Cresce, para poder conversar sobre mercado imobiliário. Já tivemos uma reunião com o secretário de Planejamento, o Gustavo, foi muito solícito conosco. Nós temos um vereador aí que é corretor. Eu estou tentando passar as demandas para ele passar para lá, para a gente também não passar por cima dele, que ele é um cara que quer nos ajudar, né? Então, por exemplo, alterações no Código de Obras. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o material para vocês aí, para vocês darem uma analisada. Então, tudo isso está trazendo conhecimento para o corretor. Quando traz conhecimento, é uma forma de treinamento também, sim, né? E usando, né, João, o que você está falando aí, o Cresce como força motriz para se posicionar o mercado perante aos órgãos que são importantes para nós. Sim, né? Igual você colocou aí, né? Junto à prefeitura, o nosso trabalho, na realidade, seja ele qual for e qual âmbito for, vai passar pela prefeitura. Sim. Seja, né, a venda, seja a administração de locação, porque nós temos aí o IPTU e taxa de lixo, tem o ITBI que está vinculado, tem a questão do Código de Obras relacionada à construção. Aí você vê uma série de coisas que vem em conjunto e que vai fazendo parte diretamente do mercado imobiliário. A gente sabe a força economicamente que o mercado imobiliário tem perante a cidade, né? Na questão tributária, na arrecadação e assim por diante. Aí você vai para além da prefeitura, você tem aí a questão, né, de energia, né, de luz, que vai para o mesmo âmbito da compra e venda e da locação. Sim, nós vamos chegar lá na CEMIG, já fomos na EGEA. Você pula aí, você vem a EGEA, que também é a questão do fornecimento de água. Então, a gente... Né, e quando o Cresce se disponibiliza, é isso que eu tenho visto assim como uma movimentação muito... bacana, e eu preciso parabenizar o Cresce por causa disso, né, na sua pessoa que está representando aqui, e eu sei que você tem dedo seu nessa disposição é muito diferente você sozinho, como corretor, como imobiliário, querer ir lá na prefeitura, ir lá na EGEA, ir lá na CEMIG e requerer algo e colocar algo e reclamar o que mas for. Mas quando você tem um órgão forte, né, diferente. Um órgão regulamentador, fazendo esse papel é visto de outra forma, né? Completamente diferente, né? Mesmo que seja com o apoio de alguns, né? Sim, a comissão do Cresce está lá, né, representando o Cresce, junto com o Cresce, mas está lá, corretores, né, imobiliárias juntos que vão até esses órgãos, mas quem agencia isso? O Cresce, porque é diferente do que eu ligar na prefeitura para querer uma reunião do que o Cresce está solicitando, né, uma sentada. Então, assim, eu vejo isso que é um movimento que o Cresce começou a fazer, né? E aí eu parabenizo você de enfrentar essa questão e sentar na mesa para conversar. Porque às vezes são coisas simples que possam ser feitas e que vai ajudar a nossa classe, que vai facilitar o nosso trabalho, vai facilitar, né, o profissional conseguir as informações que ele precisa, né? Lidar com isso. E aí eu te pergunto, emendando toda essa questão, quais que são aí, né? O que está na perspectiva do Cresce para frente? Nos próximos dias, meses, relacionado a essas questões? Você já ia citar relacionado à CEMIG, mas o que mais assim que está no radar aí, né? Relacionado a essas questões de apoio em geral aí para o corretor e para as imobiliárias? Bom, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e falar que nós tivemos aqui um delegado do Cresce por cerca de 20 anos, o Dr. Edilson Brandão, e saiu o doutor Edilson, entrou o Juber, que ficou aí uns 10 anos também como delegado, e substituir essas duas feras é muito difícil. Chegar no patamar que essas duas feras daqui da nossa cidade chegaram é difícil, né? E eu estou engatinhando ainda quando olho para essas duas pessoas e outros ícones do mercado imobiliário que tem por aí.
Então a gente tem que ter o discernimento de saber que a gente está lá atrás e vamos indo devagar, né? Bom, eu tenho alguns projetos que a gente quer levar à frente, que é brigar por aquela pauta que eu citei há pouco, né? Nós já tivemos uma reunião lá com o secretário de Planejamento, o Gustavo, doutor Gustavo, né? Uma delas é a gente aumentar o perímetro urbano da cidade. Nós estamos sem condição de ter o Minha Casa Minha Vida de forma horizontal. Só tem vertical, porque o valor do lote está muito elevado. Aí joga o Minha Casa Minha Vida por água abaixo. Então essa é uma pauta, eu encontrei por acaso com o Gustavo lá na Fadivale anteontem, né? Eu fui convidado para ir lá na Fadivale bater um papo lá com o novo CEO lá da Fadivale, com a diretora novata lá da Fadivale. E eu falei com ele, não, tá tudo na pauta e nós vamos discutir isso lá. E eu quero você presente lá comigo, né? Me dando uma força lá nas reuniões que a gente marcar. E provavelmente vamos ter uma reunião ou na semana que vem ou na outra para tratar desse e outros assuntos lá dentro da prefeitura. Nós temos a questão da CEMIG, né? Nós temos conversas com algumas instituições aí para a gente conseguir abrir o mercado para o avaliador de imóveis trabalhar. Você sabe muito bem que a gente não consegue fazer, por força política, a avaliação de imóvel para a Caixa Econômica Federal nem para o Banco do Brasil, que são os órgãos públicos, né? E para entrar nos outros, tem um caminho a se percorrer e eu acho que o CRES pode contribuir. Nós já temos alguma coisa adiantada, nós já temos uma reunião para agendar com uma instituição aí, e eu vou levar a comissão de avaliação lá, né? E dar força para as comissões, fazer com que as comissões funcionem todas elas. Não é que todas não estejam funcionando e eu também não estou apertando todas as comissões por causa do regramento. Na hora que o regramento sair, a gente vai ter mais conhecimento para poder dialogar com os membros das comissões e tentar achar um caminho para que cada comissão funcione dentro daquilo que ela foi criada, né? São 11 comissões, a maioria delas está correndo atrás, funcionando direitinho. Nós temos algumas pessoas que estão frequentando pouco as comissões, dando pouco feedback, né? Mas eu entendo que isso também é comum, né? Porque é um processo lento e a gente está começando agora, até o pessoal se engajar, demora um pouquinho mesmo, né? Outras demandas vão vir e a gente está aí para poder encarar essas demandas com muito afinco, né? Com muita disposição. E os frutos estão sendo colhidos até então, eu acho, sabe? Mas não é só o João Carlos aqui. Por trás tem a força da nossa direção, então o Wesley, que é o nosso vice-presidente, e a gente está ligado a ele. Ele é o responsável por cuidar das delegacias aqui, e lá em cima tem o presidente, que, como você pode ver lá, elogiando o trabalho da gente, isso estimula a gente ainda mais, né? E esse é o caminho. Eu falo que a gente, né, nossa região, nessa gestão atual, está privilegiada, né, João? Porque sim, o vice, que é o Wesley, ele é do Vale do Aço. Do Vale do Aço, né? Tá aqui do lado. Uhum. E o próprio presidente, ele também é conterrâneo ali de Fabriciano. Então também conhece a região. Apesar de estar lá em Belo Horizonte hoje e tudo, de alguma forma a nossa região está bem assistida hoje, né? Nunca o presidente do CRES veio tantas vezes em Valadares num curto espaço de tempo como ele veio, né? Veio em fevereiro, ele já veio aqui umas 4 vezes, né? E isso, de certa forma, é um reconhecimento para, poxa, eu tenho que ir lá, o Valadares é um polo, Valadares nós temos lá uma gama interessante de corretores, eu tenho que ir lá prestigiar o pessoal. E ele vai vir aqui mais vezes. Se eu chamar, ele vem. Isso é outra ação que mostra
para nós corretores que o Cresce está se fazendo presente. Sim, né? A ideia porque dele há tempos atrás a gente nem sabia quem eram os presidentes, quem eram os delegados. Hoje a gente está tendo essa possibilidade de ter contato direto. Né? Sim. Isso é muito importante para nós. E vocês observaram lá naquela palestra uma coisa que o Wesley falou e ele se emocionou muito. O presidente é o corregedor nacional do COFES, meu. É um cargo assim que para o estado de Minas Gerais, para o mercado imobiliário de Minas Gerais, é uma coisa assim para se tirar o chapéu. E ele está fazendo um trabalho muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, fala do Cresce, é só pagar, é só nos cobrar. Rapaz, há cerca de um mês e pouco, nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília, liderada por uma deputada federal aqui de Minas Gerais, uma delegada, Ione, o nome dela. Ela comandou essa audiência pública. Qual foi a demanda? O CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, e o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, né, tentaram barrar de todo jeito que a gente avaliasse imóveis públicos. Olha para você ver. E o Cresce mandou um batalhão para lá, o COFES. Então estava lá o presidente do COFES, o nosso vice-presidente do COFES, que cuida da parte de avaliação de imóveis, estava lá o Ricardo, estava lá o presidente do Cresce de São Paulo, e estava lá uma outra patota. Rapaz, esse pessoal tinha que ver para depois virar e falar assim, não, o Cresce defende a gente mesmo. Porque o que esse pessoal falou, a veemência com que todos eles, né, a gente fala do Ricardo aqui porque é do nosso lado aqui, mas todos eles se saíram muito bem, com fundamentações assim, que não tem como você virar e falar, não, esse cara buscou esse número aí, não sei aonde, não, cara, mas Então, nessas horas você vê e fala assim, o Cresce cuida da gente. Você entende? Tem coisa para melhorar? Tem, claro. Tudo quanto é lado que você olha, tem um negocinho para melhorar, tem no conselho X, Y, Z, mas a gente vai tentando fazer o melhor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sim, é aquele assunto que a gente estava falando de ISO 9000 aqui agora há pouco, né? Exatamente. Casa bem no que você citou aí. Ô João, eu sei, né, a gente já está sabendo, parece que também é uma direção aí do presidente, né, que assumiu. O Cresce também, não só com a questão aí do que a gente já está falando, dos movimentos, né, internos, pessoais, mas também do interesse de ter sedes melhores. Sim. Né, eu já, lá no Vale do Aço, eu já tenho informação que o Cresce já achou um novo espaço lá. Aqui em Patinga, você já estava falando com a gente há pouco aqui sobre também essa questão de um novo espaço. Traz pra gente também essa informação aí, para quem está nos assistindo. Sim. Qual que é a visão do Cresce agora com relação a essa questão? Qual que também é, né, a disponibilidade do Cresce com relação aos corretores, a esse novo espaço, por que o Cresce quer trocar esse espaço, o corretor pode usar esse espaço, a sede do Cresce, como é que funciona? Porque às vezes tem muitos corretores que não tem nem essa ideia desse suporte também local que o Cresce pode dar, né, já que aqui nós temos uma delegacia, tem aqui, né, um ambiente do Cresce, e a liberdade, às vezes, que o corretor também pode ter de se fazer presente na parte física lá também. Na verdade, quando o presidente assumiu, nós tínhamos 16 regionais e agora está passando para 20 regionais, né? Algumas regionais, elas estavam assim, precisando ser remodelada, porque a quantidade de corretores, como a gente já falou aqui, cresceu absurdamente, então o espaço ali ficou muito diminuto, né? No dia que a gente vai reunir a comissão de locação, que é a comissão maior, a gente tem que pegar a cadeira emprestada para poder caber lá. E mesmo assim fica até um certo desconforto ali, mas a gente passa, né? Que é pouco tempo a reunião. Então a ideia é que se tivesse sede maiores, para que a gente dentro da sede tivesse um espaço bacana para a Joana trabalhar, um espaço bacana para que o fiscal pudesse trabalhar, uma sala para a gente reunir,
um espaço onde a gente pudesse dar uma palestra para umas 25, 30 pessoas, né? E a ideia também é ter um espaço onde o corretor está meio perdido na rua aí, precisa assinar um documento, ele não tem onde, ele dá um pulo lá no CRES, vai ter uma mesa para ele sentar lá com o cliente dele, trocar uma ideia ali rápida e assinar e sair, né? É um suporte, eu acho interessante, né? E são 4 delegacias que estão sendo contempladas com uma nova sede. Aqui foi falado em reunião, pedido para as imobiliárias lá apresentarem imóvel, foi aberto um edital, tudo no CRES tem que ser por edital, tem que ser por licitação, é um órgão público que trabalha sob a égide do TCU, então tudo tem que ser minimamente esclarecido para não haver, que não ocorra nenhuma aresta que possa depois causar um transtorno qualquer. E de todos os imóveis que a gente viu, só um apresentou toda a documentação. A engenheira do CRES, depois desse pedaço que transcorreu aí dentro do edital, vem uma engenheira do CRES para olhar. Ela foi em todos os 4 lugares, né? E veio aqui em Valadares, eu fui com ela com a planta na mão, olha isso, olha aqui, não precisamos mexer nisso, precisamos mexer naquilo. O lugar que mais precisa mexer é aqui. O lugar que nós achamos aqui em Valadares. Os outros eram prédios novos, e coisa que é nova está lá, vai estrear. E para a gente aqui é uma casa já antiga, mas muito bem centralizada, aqui na rua Dom Pedro II ali. E esse espaço vai atender perfeitamente as nossas demandas aqui. Por quê? Aumentou o número de corretores. Eu lembro de um evento que a gente fez aqui e me chamou a atenção um monte de reclamação das pessoas com relação ao CRES. Outros que nem conheciam, não sabiam o que era sindicato também, reclamando do sindicato. E aí eu promovi um evento em parceria com o Marcílio. Então a outra colega também nos ajudou, né, a organizar, patrocinaram lá o lanche, o Marcílio e a Glaucia Veras, e fizemos a esposa do Maurício Machado arrumou o local, porque a gente não tinha verba para fazer isso, né? Até então o sindicato não tem verba. Foi em 2021, me parece, 2019 eu acho. Aí sentamos lá na frente, na época, o Edilson como conselheiro estadual do CRES, o Juber como delegado, o Eric, que era o nosso fiscal, eu comandando a reunião e o pessoal passando as demandas, reclamando, todos só reclamações, sabe? Então a gente vem trabalhando naquelas reclamações lá de trás para tentar amenizar essas coisas, né? O cara reclamou disso, vamos tentar consertar isso aqui, o que a gente pode fazer? Nós só não podemos mexer, a maior parte da reclamação é com relação à anuidade, ao valor da anuidade. A anuidade, nem o presidente do COFES nem do CRES pode alterar, porque é lei. E a lei, a gente sabe muito bem que para mudar tem que passar pelo Congresso. Então a gente não pode mexer nisso. O que a gente pode é tentar reverter isso aí em favor do corretor, que é o que a gente tem tentado fazer, sabe? E é algo que é notório. Se o CRES trouxer retorno, como a gente já está vendo, né? Está trazendo esse movimento, retorno. Né? Esse movimento todo já está trazendo um retorno positivo. O corretor vai passar a entender que é importante que ele participe. Sim, eu também. E começar a ver valor naquilo que ele paga, né? Isso, então, exatamente. Se eu pago, mas eu tenho ali... Eu pago, mas eu tenho um retorno. Eu pago, mas eu sou privilegiado por isso. Eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso a essa informação. Eu pago, mas eu tenho uma sala que eu possa usar. Exatamente. Então, isso é importante para nós. Nesses últimos tempos, eu tenho ficado muito na rua, buscando parcerias, buscando... fazer com que o corretor tenha um dia melhor, né? Então, nós já tivemos reunião na OAB para tentar aproximar as nossas comissões das comissões da OAB, e
como a gente está numa dependência desse regramento sair, eu não evoluí muito com isso não, mas tivemos carta branca do presidente da OAB, falei, não, claro, tudo, vamos fazer tudo em conjunto e tal, maravilha. Já tivemos com o diretor do Fórum, do Tribunal de Justiça aqui, já tivemos aqui na faculdade, citei agora há pouco, eu estou alinhavando e deve sair aí uma série de convênios junto a alguns órgãos aqui, com algumas clínicas, escritório de contabilidade, enfim, uma série, inclusive com faculdade, tudo através do Cresce para ter um retorno para o corretor. Né? E outras coisas vão surgindo aí. Quando você junta, né, você dá acesso, é o que você falou, né? Por exemplo, contabilidade. O corretor precisa de um contador para poder auxiliar ele a questão fiscal, financeira ali, de declaração e tudo. Sim. Né? Se você for olhando, você tem vários pontos aí, né? Questão de saúde, né? Plano de saúde, né? Você falou aí de clínicas, né? De acesso. Que o corretor ele é autônomo, então ele tem que buscar acesso a situações de talvez pagar valor mais barato, através disso aí, né? É como que se fosse o cooperativismo, né? Ou seja, a gente é uma classe, se a gente se unir e se juntar, a gente ganha força. Né? Claro. Então, uma coisa que o corretor precisa para trabalhar é gasolina. Né? Então, você tem aí posto, né, de combustível, promover que é algo que pode ser feito ali, de criação de uma rede. Então, apoio jurídico. Isso. O que eu vejo muito positivo, viu, João? Mais uma vez, sem querer ser redundante demais, é parabenizar essa ação que o Cresce tem feito, né, principalmente com as suas iniciativas aqui na nossa região, de pensar nisso daí. Eu vi o presidente do Cresce, inclusive, falando no último evento que teve, e o vice, né, o Wesley lá junto, colocando isso, que o pensamento é justamente isso. Como que o Cresce pode reverter para os corretores em benefícios aquilo que é pago através da anuidade para poder vencer essa, que é o que você disse, que é a maior reclamação do corretor. E eu não tenho dúvida que como, né, classe unida, a quantidade de pessoas que estão, né, da nossa base, se você pensar a nível de Minas Gerais, são mais de 60 mil. Eu não sei da nossa região aqui, Valadares, Ipatinga e Vale do Aço, mas deve ser bastante representativo. Eu não tenho dúvida que o resultado disso é a confiança do corretor, a mudança da visão do corretor relacionado ao que se via, né, do Cresce anteriormente. E isso passa, obviamente, pela administração. Né? Então... Eu acredito que vai dar uma minimizada, mas com relação a convênios, ainda tem um caminho para a gente seguir, né? É muito difícil você conseguir um convênio com um posto de gasolina, sabe? Igual você fazer uma avaliação de um posto de gasolina, é complicadíssimo. Você não consegue, você vai fazer uma avaliação no posto de gasolina, ninguém te dá informação. Aí você vai fazer pelo físico, você vai fazer por galonagem, que é o trivial, o posto vizinho não te fala qual a galonagem que ele trabalha, ninguém fala. Porque o cara não quer que ninguém saiba quanto que ele ganha, quanto, né? É informação. Mas e eu já tentei conseguir um convênio com posto de gasolina, é meio difícil, mas com pneus, um lugar onde vende pneus, faz alinhamento e balanceamento, isso tudo não é difícil de conseguir, né? O sindicato tem, né? E o Cresce pode conseguir isso também. Tô mexendo os pauzinhos aí, mas como a gente tem tido outras demandas, algumas dos convênios que eu planejo correr atrás, eu estou deixando passar um pouquinho do tempo aí para eu poder ir, que tem coisa que você tem que ir com mais calma. Então, fechar convênio igual fechei aí através do sindicato aí, tempos atrás, com autoescola, que é uma coisa interessante, o corretor teve E a gente, nesses convênios do Cresce e nos demais que foram feitos aí, sempre a gente procura fazer o seguinte: não é para o corretor apenas, é para o corretor, é para o cônjuge, é para o dependente e é para o funcionário de imobiliária. Né? Nós fechamos convênio com ótica, por exemplo. Quantas pessoas trabalham em imobiliária aí? Eu não sei quantos funcionários vocês têm lá, por exemplo. Todo mundo vai poder usar. Todo mundo vai poder usar o convênio, né? Então,
Outras empresas estão lá na minha lista, mas tem que ir com o tempo, né? Enquanto a base sozinho, é grande e as possibilidades são muitas, né? São sim, mas nada que nos impeça de correr atrás. Nós vamos correr atrás na medida do possível. Com certeza. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso mais esse episódio, João, mas eu queria que você falasse, deixasse aí uma mensagem final, um recado final para os corretores, né, para as imobiliárias, do que pode ser, né, o suporte do Cresce aqui, né, da sua administração aqui, né, da sua função como delegado, o que pode contar. Deixar aí um recado final para a turma, né, para quem estiver nos assistindo, relacionado a essa questão aí. Rapaz, eu vou falar com vocês o seguinte, eu não quero ver as portas do Cresce abertas para o corretor. Eu quero as portas do Cresce escancaradas, sabe? Para o corretor entrar, não ter chave, ele entrar e sair na hora que ele quiser, porque não existe Cresce sem corretor, não existe corretor sem Cresce. Então, estamos lá para poder ouvir qualquer corretor, na hora que ele achar conveniente, se quiser mandar mensagem para mim, se quiser me ligar, se quiser ir lá no Cresce, marcar comigo um horário, eu faço questão de receber, tomar um cafezinho lá. E o trabalho, como eu disse a vocês agora há pouco, né, substituir as pessoas que passaram por lá é difícil, eu estou engatinhando ainda, mas eu tenho certeza que, contando com o apoio de muita gente, inclusive de vocês, né, eu já falo de imediato, a gente vai conseguir. A ideia não deixa de ser sempre aquela de fazer o melhor pelo corretor, tentar trazer algum benefício para a vida de cada um e a gente devagarinho ir melhorando o nosso dia a dia. Show de bola. João, muito obrigado pela sua disposição, estar aqui com a gente, um papo tão agradável, tão bacana. Obrigado mesmo aí pela sua disposição. Mais uma prova de que o Cresce está vindo para perto, né? Tem o João aqui com a gente. Eu agradeço muito a você, você também, Samuel, estamos lá à disposição. Precisando de mim, pode mencionar lá que eu venho com o maior prazer. Obrigado, João. Obrigado, João. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Nosso compromisso é entregar informação de qualidade e gerar insights sobre o mercado imobiliário, aproximando clientes, corretores, construtoras e parceiros. A cada episódio, buscamos refletir sobre esse setor em constante evolução e sobre as oportunidades que ele oferece. Obrigado pela sua audiência, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das próximas conversas que já estamos preparando. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.